já sentiu aquela vontade absurda de comer um pão sem glúten e tu não pode, assim como eu, consumir glúten? Essa receita aqui de pão francês, ela é simplesmente espetacular. Além dessa receita, a gente tem um e-book com 15 receitas totalmente sem glúten, testadas por nós e que principalmente dão certo. O nosso e-book tu pode adquirir clicando no card aqui em cima. A gente fez um preço super acessível porque a gente confia naquilo que a gente traz dentro dele e a gente quer que mais pessoas tenham acesso às receitas totalmente gostosas e totalmente sem glúten. Então, nesse vídeo a gente ensina como fazer esse pão francês sem glúten, que fica assim, ó, o cheiro dele tá uma delícia. Chega de enrolação e bora aprender como que a gente fez isso daqui. O nosso pão francês sem glúten e sem leite, eu vou começar fazendo a esponja do nosso pão. E o que é a esponja? É o que vai ser o fermento dele. Então, para isso, eu vou utilizar água em temperatura ambiente. Aqui hoje tá bastante frio, então o que eu fiz? Eu dei uma leve aquecida na água e misturei com água em temperatura ambiente. A água jamais pode estar fervendo para essa esponja, certo? Mas ela também não pode estar gelada. Aqui eu tenho o mix de farinha sem glúten, eu vou utilizar o mix da Achar, que vai ser o mesmo que a gente vai utilizar na massa, e fermento biológico seco. Lembrando que as medidas estão todas sempre na legenda. Ó, aqui eu tenho o mix de farinha sem glúten da Achar, o fermento biológico seco e a água, como eu havia falado. Fiquei 5 minutos mexendo e tá vendo como ficou uma esponjinha bem lisa? É isso aqui que a gente quer, certo? E agora eu vou tampar com um plástico filme e a gente vai deixar a esponja descansando por 15 minutos. Se passaram e agora a gente vai adicionar o restante dos ingredientes aqui junto com a nossa esponja. Como eu já falei aqui, eu vou utilizar um mix de farinha sem glúten da Achar. Eu vou adicionar 2 xícaras de farinha sem glúten aqui dentro. E aí, sim, eu tô adicionando na que tinha a nossa esponja, ó, tá vendo? Dá pra ver que aqui embaixo tem um pouco de líquido. Além do mix de farinha sem glúten, aqui eu tenho açúcar e eu tenho sal. Caso tu queiras, tu podes utilizar o açúcar demerara. E aqui eu tenho água bem gelada, tá vendo que ela tá bem gelada. E aí, eu vou adicionar toda a água, os 300 ml de água. E por último, 1 colher de sopa de azeite ou óleo vegetal da tua preferência. Antes de levar para bater, eu vou tirar bastante das laterais, porque a gente quer que o líquido e a farinha se misturem bem. Então, tirei das laterais da batedeira e vamos bater tudo isso muito bem. Caso tu tenha planetária, utilize esse ganchinho aqui, que ele é para massas leves. Caso tu não tenhas a planetária, tu pode utilizar a batedeira que tu tens em casa, ou se tu não tiver a batedeira, tu pode utilizar a mão. Mas aí tu vai ter que bater pelo dobro do tempo, mas funciona também. Ó, terminei de bater por uns 4 minutos e agora eu vou levantar e ó, eu vou fazer o teste da massa. Eu vou pegar um pouco de massa e ela tem que ficar bem maleável na minha mão, eu preciso conseguir moldar ela. Ó, eu acho que eu vou adicionar um pouquinho mais de farinha, porque ela ainda assim tá bem molezinha. Ó, vou adicionar então mais 1 colher de sopa e aí a gente vai bater por mais 2 minutinhos. Ó, eu tô com as minhas mãos untadas e agora eu vou pegar porções da massa. E aí, claro, se tu fores fazer para vender, tu pesa. Mas como eu tô fazendo pro nosso consumo, eu vou pegar uma quantidade e vou bolear e então abrir no formato do pão francês, que é esse formato meio oval assim. E ó, que boa que tá essa massa. Ela não tá grudando nas minhas mãos e tá sendo bem fácil de moldar ela. Tu vai sentir que ela fica um pouquinho geladinha por causa da água gelada. Mas é isso mesmo. E aí, bota na forma. Já tá untada essa forma aqui, tá? Eu tenho aqui um pano limpo e aí eu vou tampar
esses nossos pães franceses e deixar crescer de 25 a 30 minutos. Tudo depende do clima da tua cidade. Isso, inclusive, é uma dica muito legal. Lá no nosso e-book, sempre em todas as receitas, a gente dá dicas. Então, tem os ingredientes, tem o modo de preparo e todas elas vão uma dica do Arte. O nosso pão cresceu por 30 minutos e olha como ele ficou bem gordinho, uma fofura. Agora eu tô com uma faca untada aqui na pontinha e eu vou pegar e vou fazer risquinhos para ele ficar naquele formato do pão francês, sabe? E aí, eu já estou com o meu forno pré-aquecendo a 250 graus enquanto o pão crescia. E para assar e dar crocância para o nosso pão francês, a gente vai colocar uma forma com água fervente embaixo do nosso forno e na grade a gente vai colocar o nosso pão francês. Isso vai fazer com que o pão asse com vapor e deixe ele ainda mais crocante. Ainda, eu vou finalizar molhando um pouquinho a parte de cima do nosso pão para ajudar nessa crocância. Então a gente vai umedecer a parte de cima. Olha que coisa mais linda ficaram os nossos pães franceses sem glúten, sem leite e sem ovo. Eles ficaram 20 minutinhos no forno com o dourador ligado, aquela parte de cima, nos fornos elétricos, certo? E aí, o que aconteceu? Eu fiz o corte, só que ele fechou. Então, quando tu fores fazer, esse aqui ele ainda ficou. Só que quando fores fazer, faz o corte um pouquinho mais profundo, porque eu não quis machucar o pão, mas no final das contas ele ficou sem o corte. Mas ficou perfeito, eu vou te mostrar a consistência dele por dentro agora. Toda vez que eu faço pão francês, eu sinto uma vitória muito grande dentro de mim. Porque se assim como eu, tu também não pode consumir glúten, tu sabe o quão difícil é, 1, encontrar e 2, realizar essa receita. No nosso e-book, eu e o Julian, a gente te traz todos os tintim por tintim para como acertar nas receitas sem glúten. Então, a gente evita que tu cometa os mesmos erros que a gente cometeu, te dando as melhores dicas para finalização de receitas assim como essa. Se tu gostou desse vídeo, deixa o teu like que nos ajuda pra caramba, nos ajuda de verdade a continuar trazendo conteúdo de qualidade aqui pro YouTube. Te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque sempre que sair uma receita gostosa como essa, tu vai ser o primeiro a saber. Eu te vejo no próximo vídeo, na próxima receita. Até lá!